Boa tarde, boa noite. Alô, boa noite. Boa noite. Então, Boa noite. como está tudo? Boa noite para Londres, pelo menos. Boa noite, Lisboa. Então, muito frio por aí, pelo que se vê? Já ainda não, pelo menos. Não. Aqui só dar as entradas. Tá bom, eu tenho o meu cup of tea para me entreter. Não podia faltar. Deixa eu ver se eu consigo subir um bocadinho mais. Yeah. Eu improvisei aqui um escritório hoje. Muito bem. Boa noite a todos. Boa noite, Luís. Boa noite. Então, Esqueci, tenho que tirar o filme. Com licença. Why they can't see me? Já ouço a voz de Sheikh Munir, não Boa faz. noite. Já sim, senhora. Boa noite, boa noite. Vou dando boas noites. Eu é que sou. Boa I noite. need your help. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Conseguem me ouvir? Conseguimos, sim, senhora. Eu é que sou anfitrião?
Dou-lhe com o anfitrião, que é, se quiser projetar alguma coisa, também é com o anfitrião. Não, é melhor alguém ser, porque depois isto distrai-me. Não, eu estou como anfitrião, esteja descansado. Eu só lhe dei os atributos que é para poder falar à vontade. Estão servidos. Obrigado. Obrigado. Nós costumamos esperar sempre aqui mais uns minutinhos, que é para dar aqui as boas entradas, boas-vindas a todos. Está bem. Apesar de se Obrigado. fosse Boa noite. um avião para descolava a horas, né? É. Era, né? Ou um jogo de futebol começava a horas, quer dizer. Sim, hoje há um jogo de futebol. Hoje estão duas equipes a dar pontapés na bola. O futebol bem hoje não é o meu clube, afeto. Ah, está bem. Conseguem me ver? Eu acho que sim, né? Conseguimos, sim, senhora. Então vamos falar sobre o Luís Lão, não é? Exatamente, é o seu. Já faço aqui uma introdução de. E quanto tempo eu tenho para falar? O tempo que entender mais aconselhado para depois suscitar algumas perguntas. O escritor Paulo Coelho costumava dizer 11 minutos é o suficiente. Porque ao 12º minuto as pessoas começam a pensar nas outras coisas. E não deixa de ter alguma razão. Né? Pois. Como disse que... Nós norma geral, estas coisas dos zooms, consegue-se ter alguma dinâmica até com intervenções até 2 horas. Ao fim de 2 horas as pessoas começam a desligar, então começa-se a desaparecer. Portanto, fica o seu critério um bocadinho. Não, eu vou falar pouco e vou dar um tempo para colocarem questões, porque eu passou-me através do Facebook da Mesquita Central de Lisboa e através do Instagram também está a ser Transmitido. divulgado. Sim, transmitido. Porque nem todos têm, não diria acesso, mas estão habituados a ouvirem através do Facebook da Mesquita, então, apesar de eu ter publicitado, então querem acompanhar também, o tema é aberto. Vamos falar, vai ser interessante, vai ser uma noite diferente. Agora que eu estou a tomar um chá, por isso, vai ser mesmo. Então, quando for para começar, diga-me. Olha, vamos começar. Temos aqui os 5 minutos, mais ou menos, nós entre os 5 e os 10 minutos. Dar as boas-vindas a todos que aqui estão. E importa dizer que porque é que esta iniciativa, o Pensar em Alcochete, é algo que acontece há cerca de 2 anos. Não tem som? Conseguem-me ouvir? Eu julgo que toda a gente está a ouvir, não está? Sim. Pronto, esta iniciativa que nós o chamamos Pensar em Alcochete é um grupo de pessoas que há cerca de 2 anos... Diga. Há cerca de 2 anos nós começamos a fazer umas iniciativas em Alcochete, que eram com jantares mensais e com um tema desde a política, à religião, à maçonaria, ao desporto, vários temas transversais à sociedade, desde migração, desde as questões do Brexit, das questões da lusofonia, e desde maio, quando foi, aliás, o confinamento em março, tivemos que interrompemos e depois em maio nós retomamos. Já tivemos os presidentes das confederações, quer da indústria portuguesa, quer do turismo, e temos outros convidados em agenda, quer na área política, económica e social e transversal. E a nossa preocupação tem sido mensalmente. Não podendo realizar com jantares, que todos nós estamos ansiosos para voltar aos nossos encontros físicos, presenciais e convívio,
não quisemos interromper este grupo de pensar em Alcochete, do livre pensamento, e falarmos sobre temas que às vezes todos nós nem sempre são devidamente aflorados, devidamente apresentados nos órgãos de comunicação social, especialmente na televisão, que é que nos entra mais fácil. Eu estou a ouvi-lo com cortes. Estão-me a ouvir bem? Não sei se... Não. Não? Está a haver alguma interferência? Com muita corte. Então isto é um problema que a juventude leonina atacou Alcochete e de vez em quando tira-nos a internet. Portanto, não sei. Sabe que Alcochete é de origem árabe, não é? Mas é que, dando as boas-vindas e agradecendo ao Sheikh Munir hoje que termos aqui uns minutos de conversa e explicar o que é o Islão, eu não posso deixar de lhe dizer que oportunamente entregaremos uma placa que costumamos dizer que daqui a 50 anos se calhar vai valer muito, porque para nos recordar destes momentos de reflexão a todos os nossos oradores mensalmente, é apenas simbolicamente para aquilo que seria entregue num jantar que não pode acontecer, e eu vou-me calar para dar a oportunidade ao Sheikh Munir nos falar sobre o tema o Islão hoje. Como já estava transmitiu, o tempo é seu, à vontade, e podermos depois a seguir ter uns momentos de algumas interrogações que certamente muitos de nós não o conseguem fazer quando ocorre na televisão os debates, e aqui temos a oportunidade de presencialmente esclarecer. Não sei, porém, quando for oportuno, depois deste desconfinamento, quem sabe um dia temos o beber chá consigo, que eu já tive a oportunidade na visita que fiz à mesquita, mas outros nós temos iniciativas deste ano presenciais para contarmos com a sua presença. Sheikh Munir, bem-vindo, muito obrigado, o tempo agora é seu. Muito bem, Bismillahirrahmanirrahim, em nome de Deus, o misericordioso, beneficente. Inicio com a expressão comum, universal, islâmica, que é Assalamu alaikum, a paz esteja convosco. Por que é que eu escolhi o tema o Islão hoje, quando se propôs? Queria agradecer o convite que foi feito. Tentarei falar pouco e dar algum tempo para as pessoas colocarem questões, caso haja. Se não houver, melhor ainda. Se não houver questões, é porque perceberam tudo. E se não houver questões, é porque eu sou um bom orador. Mas, enfim, eu tentarei falar um pouco da parte histórica do Islão e até trazer a presença do Islão nos dias de hoje. Primeiro, o que é que significa a palavra Islão? Vem do árabe, al-Islam, que tem dois significados. Submissão voluntária, e também significa a paz. A forma tradicional do cumprimento islâmico é Assalamu alaikum, a paz esteja convosco. Portanto, a palavra Assalam vem de salam, que significa a paz. E também al-Islam significa submissão voluntária. E essa submissão refere-se a quem? A Deus. Quando nós vimos o Islão como religião, então sabemos que a religião é religar com o Criador. No entanto, o Islão é um código de vida, é uma forma de estar na vida. Das religiões que há no mundo, e há muitas, 3 religiões são consideradas monoteístas abrâmicas. Estamos a falar de judaísmo, cristianismo e do Islão. O Islão respeita todas as religiões, mas se nós pegarmos nos nomes de cada religião, se pegarmos nos nomes de cada religião, todas elas ou estão ligadas a um sítio, a um lugar, ou estão ligadas a uma pessoa e provavelmente uma ou outra ligadas a um astro.
Temos o hinduísmo, temos o budismo, temos o judaísmo, que está ligado à tribo Judá, temos o cristianismo, que está ligado a Cristo, depois temos as religiões do Oriente, o taoísmo, o confucionismo, etc. A única, isto é que é importante as pessoas saberem, a única que não está ligada a nenhuma pessoa, a nenhum lugar e a nenhum astro, podemos dizer assim, é o Islão. Se o Islão veio depois do cristianismo, isto quer dizer que faz parte da crença islâmica aceitar os profetas que antecederam. Jesus, um profeta e mensageiro de Deus, Moisés, um profeta e mensageiro de Deus, Abraão, um profeta e mensageiro de Deus, e muitos outros. O profeta Maomé, em árabe, Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, capaz esteja com eles todos, nasce 570 anos depois de Cristo. Mais concretamente, na Arábia e na cidade de Meca. Ele nasce num ambiente muito agressivo, numa sociedade muito agressiva. Não havia igualdade, seja do género, ou seja entre humanos. Recém-nascidas eram enterradas vivas, havia prática de infanticídio feminino. Era uma sociedade injusta. Podemos dizer assim que no meio da escuridão vem uma luz. E essa luz refere-se em todos os aspectos. Até aos 40 anos de idade, o profeta Muhammad, o Maomé, em português é conhecido por esse nome, era conhecido entre os seus cidadãos, era conhecido como Al-Amin, o fiel, o justo, o sincero. Porque as pessoas viram as características dele, viram a conduta dele. E é histórico, portanto, basta só ler a história do Islão, mais concretamente a história da Arábia, e está lá. Quando as pessoas viajavam, e na altura, há 1442 anos, quando as pessoas viajavam, as viagens eram longas, então depositavam os seus bens mais valiosos com este homem. Porque sabiam, depois de regressar, iriam ter exatamente o que eles depositaram. Aos 40 anos, o profeta Muhammad recebe as primeiras revelações do Sagrado Alcorão. 5 versículos só. Agora, em termos de crença, o Islão é monoteísta. Em termos de crença, o Islão acredita nos mensageiros que antecederam, acredita no além, a morte não é o fim, mas os primeiros 5 versículos que o profeta Muhammad recebe, quais são? Eu vou recitar em árabe, e como vocês sabem o árabe, portanto irão perceber de certeza. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lê em nome do teu Senhor que te criou. Khalaqa al-insana min alaq. Criou o homem do coágulo. Iqra wa rabbuka al-akram. Lê em nome do teu Senhor que é o mais generoso. Alladhi allama bil qalam. Aquele que ensinou através da caneta. Allama al-insana ma lam ya'lam. Ensinou o homem aquilo que ele não sabia. Lê. Conhecimento. Lê em nome do teu Senhor, aquele que te criou. Fala sobre a criação do homem. E dá muito ênfase naquilo que nós chamamos de conhecimento ou sabedoria. Quando recebe esses versículos, Muhammad passa a ser o mensageiro de Deus. Quando ele começa a transmitir às pessoas, começa a explicar às pessoas, atenção, vou só aqui sublinhar uma coisa. A palavra Islão significa submissão voluntária. Eu não posso obrigar a ninguém a ser muçulmano. Não posso. É contra os princípios do Islão. Mas se alguém vier e se quiser conhecer o Islão e se identifique-se com ela e se quer abraçar o Islão, eu não posso dizer que não. Isto é só para um grupo fechado, ou é só para uma comunidade, ou só é para uma região, ou para uma tribo. Não.
é universal, é para todos. Eu não posso obrigar a ninguém, mas também não posso fechar as portas. Quando ele começa a transmitir, primeiro, sobre a unicidade de Deus, mas também começa a falar sobre a igualdade, começa a falar sobre a justiça, começa a proíbe o infanticídio feminino, então as pessoas, claro que não gostaram. Chamaram de louco, feiticeiro, ilusionista, por aí fora. E a reação dele foi ignorando as pessoas e por aí fora. Então, como eu disse, que tem o Alcorão, que é o livro sagrado, o Alcorão não foi revelado de uma só vez, levou 23 anos a ser revelado. Portanto, em termos de datas ou calendário, Muhammad nasce no ano 570, tá bem? Aos 40 anos recebe as primeiras revelações, estamos a falar no ano 610, e Muhammad falece no ano 633. Portanto, desde 610 até aos 633, foram 23 anos. Muito bem. Ele recebe as revelações, vai transmitindo às pessoas, e as pessoas iam aceitando calmamente, vendo, analisando e por aí fora. Quando se apercebe que em Meca, a cidade natal, havia perseguições, havia um mal-estar para com aquelas pessoas que aceitaram Muhammad como mensageiro de Deus e que adoram só um Deus, porque as pessoas de Meca na altura adoravam deuses, né? e os ídolos e por aí fora. Então Muhammad deixou a cidade de Meca e emigrou de Meca para outra cidade, para o norte da Arábia, que é a cidade de Medina. Foi no ano 623. Em Medina, o profeta vive num ambiente diferente, num ambiente mais aberto, num ambiente onde cada um poderia praticar a sua crença. Portanto, na história do Islão, na vida do profeta, que é um modelo para todos os muçulmanos, né, temos uma parte que é um ambiente de agressividade, de perseguição, de maus tratos. Depois temos outros 10 anos, os últimos 10 anos da vida dele, que era um ambiente mais aberto, podemos dizer assim, onde mais democrático. E o profeta nunca obrigou a ninguém. Acontece que, quando a missão termina, isto aconteceu com todos os profetas e mensageiros, quando a missão termina, ou o profeta emigra, ou o profeta deixa este mundo. Isto tem sido a tradição divina, podemos dizer assim. E quando nós lemos as histórias dos profetas que antecederam, Abraão emigrou, Moisés emigrou, muitos outros também, no entanto, sempre transmitindo a mensagem que Deus transmitiu. Agora, há um versículo do Alcorão que diz: a crença, porque em Medina já estava-se a formalizar melhor a crença e a prática dessa crença. Porque em Meca não era possível praticar, porque havia perseguição e como eu acabei de explicar. Em Medina, na cidade de Medina, já havia mais liberdade, então a prática do Islão. Por isso é que, quando nós lemos os versículos do Alcorão que foram revelados em Meca, falam mais sobre a crença na unicidade de Deus e no além. Porque, como sabe, as religiões monoteístas acreditam na vida depois da morte. Em Medina, já há versículos do Alcorão que falam sobre isto é lícito, isto não é lícito, porque o Islão é um código de vida, está bem? Isto é permitido, isto não é permitido, e por aí fora. No entanto, as pessoas iam aceitando o Islão. E quando iam aceitando o Islão, tinham que pôr em prática aquilo que iam aprendendo. Portanto, foi desta forma que o Islão cresce. É claro que, como eu disse, termina a missão do profeta. Mas antes de terminar a missão do profeta, o profeta conviveu com as pessoas, sempre conviveu com elas, exatamente a mesma pessoa, não mudou nada em si. Ele sabia, esta que é a parte onde
começa o meu discurso. Ele sabia que um dia iria deixar este mundo. Não nomeou ninguém como o seu sucessor. Não nomeou, não tendo nomeado. Se o profeta tivesse nomeado alguém, de certeza os seus seguidores mais próximos iriam pôr em prática a escolha do profeta. Mas não o fez. Ele quis que as pessoas escolhessem. Então o profeta deixa este mundo no ano 633. Antes, ele disse que eu deixo duas coisas. Se assegurarem, tem um caminho aberto. É o Alcorão, palavras de Deus reveladas ao profeta Muhammad num período de 23 anos, que contém aproximadamente 6.000 versículos. Sabem qual é o livro mais vendido? É a Bíblia. O livro mais lido é o Alcorão. O Alcorão, a palavra Coran em árabe, não significa o livro. A palavra Bíblia vem de bíblos, né? Vem do grego, que significa livro. A palavra Coran, ou Corão, ou o Alcorão, em árabe vem de Quran, verbo Quran, vem do verbo qara'a, ler. Quando pela primeira vez o arcanjo Gabriel veio com os versículos do Alcorão, o que é que disse a profeta Muhammad? Iqra. Iqra. Quran vem desse verbo ler. Então, Quran significa algo que é constantemente lido. Apesar de passar 1442 anos, o Alcorão é o mesmo. Nem sequer uma vogal foi alterada em árabe. Quando nós temos uma tradução no mercado, a tradução por si já é traição. Quando nós temos uma tradução no mercado, conseguimos logo detectar se tem erros ou se não tem, porque temos o original. Se pegar o Alcorão produzido nos Estados Unidos e um outro na China, será exatamente o mesmo. Se ouvir o Alcorão, por exemplo, num canto do mundo, em árabe, e também se puder ouvir de outro canto do mundo, será exatamente o mesmo. Para além de não falar que milhares e milhares e milhares de pessoas memorizaram e irão memorizar o Alcorão. Na totalidade. Por isso é que quando as pessoas, não diria, graças a Deus aqui em Portugal não acontece, mas às vezes em alguns países pegam no Alcorão e querem queimar o Alcorão, deixa queimar. Se hoje destruírem fisicamente todo o Alcorão, deixem-o fazer. As pessoas têm o Alcorão nos seus corações. Hoje até há o Alcorão digital, né? Por isso é muito mais fácil. Então, o Alcorão, isto é para dizer que é a base, é a essência de todo o Islão. Quando alguém me diz algo, eu pergunto, é corânico ou não? Isto é islâmico, é corânico, está no Alcorão, então diga-me, em que versículo do Alcorão, em que capítulo? Mas eu vejo muçulmanos a fazer. Eu não quero saber o que os muçulmanos fazem ou não, porque no Islão cada um é responsável por si. Cada um carrega o seu fardo. Tá bem? Eu quero saber se essa pessoa fez o que fez, é de acordo com o Islão ou não. Esta é a primeira fonte que nós temos, que é o Alcorão. A segunda fonte que nós temos no Islão é a prática da vida do profeta. Por exemplo, o Alcorão diz para nós orarmos. Não diz 5. Não diz 3. Mas nós sabemos que há 5 orações. Está na segunda fonte, na prática do profeta, aquilo que nós chamamos de sunna. É uma palavra árabe. Sunna significa aquilo que o profeta Muhammad fez ou aquilo que o profeta Muhammad disse para fazer. Esta é a segunda fonte. No entanto, como orar? Ficar de pé, inclinar, prostrar. Portanto, a prática do Alcorão é a vida do profeta. Só para ficarem com mais ou menos essa ideia.
essas são as primeiras duas fontes básicas. Mas nós vivemos uns tempos diferentes, hoje nós temos outros problemas e temos que ter soluções para esses problemas, então depois temos mais outras duas fontes que também são consideradas válidas. Quando as pessoas do Iêmen, só para verem o ênfase que o Islão dá ao intelecto, pensar, explora aquilo que você tem. E há N versículos do Alcorão que diz que aquele que sabe, aquele que é conhecedor e aquele que não é conhecedor não são iguais. Vários versículos que dizem, será que não pensa? Não tem a capacidade de raciocinar? Nós temos, o ser humano tem. O ser humano é um ser racional. Temos a parte emocional também, especialmente quando o Sporting perde. Mas temos a parte racional, né, que está lá. No entanto, quando o Alcorão diz, por exemplo, orar, a oração, por exemplo, como orar? Ficar de pé, inclinar, prostrar, sentar. Então, a prática do profeta. Então, quando as pessoas do Iêmen vieram ter com o profeta, ficaram algum tempo, eles tinham que regressar. Então pediram ao profeta, nós queremos alguém que nos possa ensinar. Então o profeta chamou um dos seus discípulos. Há 1442 anos. Então o profeta pergunta a essa pessoa, esse discípulo, se tu tiveres um problema à tua frente, como é que tu vais solucionar? E as pessoas irão colocar questões, como é que tu vais solucionar? Ele disse ao mensageiro de Deus, eu vou ver qual é a resposta que o Alcorão dá, por exemplo, mas se tu não encontrares a resposta, eu vou ver se consigo recordar uma das suas passagens, uma das suas tradições, ou um dos seus dizeres, e se não encontrares a resposta, ele disse ao mensageiro de Deus, o que a minha mente disser que está correta, eu irei fazer. O profeta disse, estás preparado para ir. Nós temos, os dois livros são sagrados, o Alcorão é sagrado, os dizeres do profeta também é sagrado, mas a quem o Alcorão foi revelado quer que nós também utilizemos o nosso raciocínio. Muito bem, então depois do ano 633 o Islão começa a sair fora da Península Arábica. Nós sabemos que cada um de nós, cada ser humano, para além de ter a sua identidade, para além de ter a sua identidade nacional, a sua identidade religiosa, nós temos também componentes culturais. Nascemos numa família, por exemplo, que tem uma prática, outra família poderá não ter a mesma prática, então culturalmente há essas diferenças. Então o Islão em si já é multicultural, porque há muçulmanos de todas as origens. A prática cultural no Islão é só benéfica, é aceita se for benéfica para a sociedade. Se não for benéfica, o Islão não permite. Então, quando as pessoas começam a aceitar o Islão e depois também alguns com algumas práticas culturais, com algumas tradições e por aí fora, para algumas pessoas foi fácil separar a prática cultural com a prática tradicional, com a prática religiosa. Mas para as outras pessoas foi difícil. Então hoje nós temos o Islão no mundo árabe. Primeiro, sabemos nós que nem todos os muçulmanos são árabes e nem todos os árabes são muçulmanos. Concordam? É como se fosse eu estivesse, é como se fosse eu dissesse, por exemplo, todos os portugueses são católicos. E as pessoas dizem, não, desculpa. Nem todos os portugueses são católicos e nem todos os católicos são portugueses. Então, da mesma forma, nem todos os muçulmanos são árabes. Árabe é uma nação, é um povo. Uma boa parte entre os árabes são muçulmanos, mas nós temos muçulmanos africanos, temos muçulmanos asiáticos, e a Ásia é enorme, temos muçulmanos europeus, a presença dos muçulmanos quando houve aqui na Península Ibérica, temos muçulmanos americanos, brasileiros, chineses,
e infelizmente alguns muçulmanos chineses estão mesmo a sofrer com o regime atual, mas são muçulmanos. Então, o que une é a crença, não é a prática cultural nem a tradição. No entanto, como eu disse que nós temos muçulmanos por aí, como o profeta não nomeou ninguém como seu sucessor, então as pessoas na altura nomearam o primeiro sucessor do profeta com o nome de Abu Bakr. Depois de Abu Bakr, as pessoas nomearam o segundo sucessor de nome de Umar. São nomes árabes, porque a maioria das pessoas que estão a ouvir provavelmente terão alguma dificuldade. Umar não nomeou ninguém. As pessoas nomearam Uthman como o terceiro sucessor. E o último foi Ali, que a paz esteja sobre eles todos. 4 califas que vieram depois do profeta: Abu Bakr, Umar, Uthman e Ali. 4. Na história do Islão, né, histórico, dos 4 sucessores, 3 foram assassinados. Portanto, a história do Islão não começa lá muito bem, né? Os 4 sucessores que vieram a seguir ao profeta, tirando Abu Bakr, Umar foi assassinado, Uthman foi assassinado e Ali também foi assassinado. E a partir daí depois começa também a haver alguma divisão entre, ou no seio, no meio dos muçulmanos. Isto quer dizer o quê? Isto quer dizer que no Islão não há monarquia. Não, não há. No Islão não há ditadura. Não, não há ditadura. Então o que há no Islão? Não ia falar muito sobre o Islão político. No Islão é que o povo é que escolhe. E como eu vivo num país livre de expressão, e eu sei que a minha liberdade termina onde começa a liberdade do outro, mas pelo menos temos essa liberdade de expressão, há pouquíssimos, para não dizer, podemos até enumerar, hoje, a maioria dos países islâmicos, você não vê democracia. É capaz de ver uma democracia disfarça. O povo islâmico, no mundo islâmico, estou a falar do mundo islâmico, árabes e não árabes, vive numa frustração. E por isso é que, infelizmente, há esses conflitos. Agora, o que é que acontece também? Por razões políticas, por razões políticas, económicas, sociais, nós temos ou assistimos a algumas tragédias feitas, infelizmente, por muçulmanos que estão frustrados e insatisfeitos nos países onde estão. Quando o Ocidente começa a colonizar alguns países e depois dá-se outro processo de descolonização, então ali alguns muçulmanos emigram para o Ocidente. Estamos a falar, eu vou deixar o Portugal no fim, estamos a falar de Espanha, França, Alemanha, Inglaterra e por aí fora. Os muçulmanos em Portugal é um caso único em todo o Ocidente. É isso que vocês ouviram. A comunidade islâmica portuguesa, ou os muçulmanos que vivem em Portugal, é um caso único. Porquê? Porque a maioria dos muçulmanos vieram das ex-colónias. Até aí tudo nós sabemos. Moçambique e Guiné. No início, a comunidade islâmica de Lisboa foi fundada em 1968. Cresceu depois de 74, 75. Não somos mais que 50 mil muçulmanos. Mas é uma comunidade que nós não discutimos entre nós se estamos ou não estamos integrados. Porque a língua é a mesma,
a cultura é a mesma. A única diferença é a crença. Mas do resto, se perguntar a um muçulmano que vive em Portugal, ou aqueles que vieram de Moçambique, ou aqueles que nasceram cá, exatamente o mesmo. Há várias mesquitas e é uma comunidade diferente das outras. Espanha, nós temos muitos muçulmanos que vieram de Marrocos. França, a comunidade mais presença são muçulmanos que vieram do Magreb. Inglaterra tem muçulmanos que vieram quase todo o mundo. Na Turquia, a maioria dos na Turquia não, na Alemanha, a maioria dos muçulmanos são turcos. Por que é que essas comunidades têm dificuldade de integração? Porque os alemães ou os franceses, que dominaram também meio mundo, era só o poder que estava presente naquela localidade. Os franceses nunca deixaram França e nunca foram para a África viver. Os portugueses não. Foram, viveram, conviveram e criaram famílias. Portanto, já havia uma integração, uma ligação, uma convivência com os portugueses onde eles estiveram. A comunidade islâmica, ou as comunidades islâmicas que vivem no Ocidente, algumas têm algumas dificuldades de integração. Porque têm alguma dificuldade de se intitularem-se como europeus. Eu presenciei algumas conferências e as próprias pessoas disseram que não, nós não somos europeus. Mas por que é que não somos europeus? Porque para eles ser europeu é não ser muçulmano, que está errado. Certo? Europeu pode ser muçulmano, pode ser cristão, pode ser agnóstico, pode ser ateu, pode ser aquilo que ele quiser. Só para finalizar, o convite fica não só para o chá, mas sim para um jantar, uma visita à mesquita, isto quando as coisas, se Deus quiser, melhorarem. Eu uma vez presenciei, ano passado, fui a uma conferência na Alemanha. Na Alemanha. Estamos na Europa. Apesar da conferência ter sido organizada pela comunidade muçulmana alemã, e a língua oficial da conferência era a língua turca. Eu perguntei, mas a Turquia não faz parte da União Europeia? O turco não é uma das línguas da União Europeia. Podia-se ter o alemão como a língua oficial e depois podia-se traduzir para as outras línguas. Pessoas que nasceram na Alemanha, vivem na Alemanha, estudaram na Alemanha, casaram, têm filhos e preferem falar em turco, por exemplo, do que falar em alemão. Eu dei exemplo de uma pessoa, mas como eu, há várias. O Islão hoje é um Islão, que podemos dizer assim, fácil de pôr em prática, onde a pessoa estiver, independentemente de ser país islâmico ou não islâmico, mas se houver algum interesse político, social e económico, então ali depois as pessoas fazem outras leituras, então tentam deturpar. Finalizando, mesmo para finalizar, isto tem a ver um bocado com a situação, um bocado a posição da mulher muçulmana. Né? Há um país islâmico em que a mulher não poderia conduzir. Agora parece que já pode conduzir. Há um outro país islâmico em que a mulher não pode votar. O marido é que vota por ela. E há um país islâmico em que a mulher governou 2 vezes. Na Arábia Saudita as mulheres não poderiam conduzir, agora já podem. Mas por que é que antes não poderiam conduzir? E agora já podem. Se fosse islâmico,
elas nunca poderiam conduzir. Então, de acordo com os sauditas, era a Constituição saudita que proibia a mulher conduzir. Então, alteraram a Constituição, mas dava de entender que era o Islão é que proibia as mulheres conduzir. No Kuwait, as kuwaitianas não podem votar. No Paquistão, uma paquistanesa governou 2 vezes. Na Turquia já tivemos uma muçulmana à frente. No Bangladesh já tivemos uma muçulmana à frente. Indonésia, que é o país mais numeroso, já tivemos muçulmanas no poder. Por isso, apelo às pessoas, mais que não conhecem muito o Islão, antes de não precipitem em dizer coisas que não saibam. E o conhecimento não tem limite. É bom colocar questões, é bom, mas o facto de eu não fazer o que o outro faz não significa que eu sou superior a ele ou que ele seja inferior. Nós temos que ver em que contexto o outro faz, em que contexto eu faço. Portanto, queria agradecer novamente. Eu falei 10 minutos, não, falei 11 minutos, falei um pouco mais. Queria agradecer a vossa paciência, né? Espero um dia vê-los fisicamente na Mesquita Central de Lisboa, que são sempre bem-vindos. Sheikh Munir, obrigado por este bocado. Os seus 10 minutos sempre é um prazer multiplicá-los porque ouvimos com atenção e realmente com este confinamento eu particularmente já tenho saudades de alguns encontros que foram ocorrendo de debates interreligiosos na mesquita, antes com um pequeno banquete. Jantar. Banquete, porque nós degustávamos a comida com os chás e depois degustávamos as palavras dos vários debates. Agradecendo este momento e quem quiser colocar alguma questão, peço que ao levantar a mão, desde que se consiga ver quem é que quer, ou fazer usando a tecnologia do bate-papo. Portanto, se alguém quiser colocar alguma questão, temos aqui um tempo suficiente. Percebi que o Luís a levantar a mão ou estás a só tapar o ecrã. Genoveva, sim senhora, força. Então, o Zeferino Boal foi colega do meu genro. Se calhar. Jorge Martins, diz-lhe alguma coisa? Sim. Já tenho sons. Não sabia desse denominador comum. Oh. Genoveva, é um grato prazer. Boa noite. Estão-me a ouvir? Estamos, sim senhora. Pronto, é que é a primeira vez que estou no telemóvel e não percebo nada disto. Muito obrigada, Sheikh Munir, pela sua locução. Eu estou confusa, não devo ter percebido bem, mas fiquei com a ideia que disse que a religião muçulmana era a única que não tinha, portanto, não se podia ligar a um nome. Não, correto? O que eu disse, não, o Islão não está ligado a uma pessoa, o Islão não está ligado a uma pessoa. Por exemplo, o cristianismo. Já o Islão, a palavra Islão, é isso? Islão. Pronto, ok, certo. Não sei se sabe que houve um tempo em que chamavam os muçulmanos de maometanos. Sim, havia, certo. E é incorreto. Ok. Agora, é como se fosse, estou a falar com a Genoveva. Sim. É como se fosse que dissesse a um benfiquista que você é de Sporting. Ou vice-versa. Portanto, a palavra correta é muçulmano. Maometano não existe. Isso foi uma invenção que foi dada. Porquê? Porque havia os cristãos com Cristo, os judeus, por causa da tribo Judá, por causa do Buda, percebe? E
o Alcorão diz que todos os mensageiros, Jesus, Moisés, Abraão, muitos outros, todos os mensageiros foram submissos a Deus. Foram, porque os mensageiros de Deus é submisso a Deus. Então, na linguagem árabe quer dizer o que é muslim ou muçulmano. Aquela pessoa que é submissa a Deus em árabe é muçulmano. Certo. Eu disse isso uma vez a um padre, que Jesus foi muçulmano. Ele disse, não, ele foi judeu. Judeu foi a raça. Certo. Mas a crença, aquele que acredita na unicidade de Deus e aquele que se submete a Deus é muçulmano, em árabe. Pronto, eu não tinha mesmo percebido, é verdade, foi uma confusão. De qualquer modo, quer dizer que há 2 anos já tive o prazer de ter passado umas horas na mesquita e de ter jantado também consigo lá, portanto, numa das visitas que de vez em quando eram feitas. De qualquer modo, quando voltar a haver, terei todo o gosto em voltar lá. Sim, Muito nós obrigada. sabe que são momentos complicados e o número está a aumentar, a mesquita está fechada. Pois eu sei. Nós só abrimos para as orações, porque vêm só Claro. 3 ou 4 pessoas. Hoje, a segunda oração foi às 14, a terceira oração foi às 16, depois temos outra ao pôr do sol, depois tivemos a última, foi às 19. Estava fechada a mesquita, completamente fechada. Portanto, estava eu e o meu colega, fizemos a oração. Mas se Deus quiser, inshallah, as coisas vão se recompor e temos que nos cuidar. É isso mesmo. Muito obrigada. Nada, obrigado eu. Temos aqui o Tomás, que eu também quero colocar uma questão. Sim. Olá, boa noite. Boa noite, Tomás. Boa noite. Eu tenho aqui uma dúvida relacionada com as escolas de pensamento islâmico, da jurisprudência. Sim. O Corão diz que os muçulmanos, o ser humano, pode comer todos os alimentos que vierem do mar. Mas neste caso, os Hanafis, a escola de jurisprudência Hanafi, defende que os muçulmanos não devem comer moluscos devido aos hadiths do profeta Maomé. E a minha questão é, acha que a substituição do Corão pela Sunna é correta e também se essa prática está cada vez mais comum? Não, o Alcorão, o que é que diz? Que é permitido caçar o que está no mar. Uhilla lakum saydul bahr wa ta'amuhu mata'an lakum. E a comida para vocês se servirem. Tá bem? O caçar no mar não significa caçar tudo. Ok? Porque nós temos que ver o que é que o ser humano está habituado a comer. Ponto número 1. E os árabes, o Alcorão foi revelado na Arábia, os árabes eram pessoas que que viviam e que passavam mais tempo no deserto do que o mar. Correto? Concorda? Então, há esta pequena diferença entre essa escola Hanafi e Shafi'i. Portanto, tudo que o mar produz é halal. Isto era para facilitar a prática dos alimentos daquelas pessoas que viviam naquela zona. Está bem? Okay. Mas, quando nós temos, por exemplo, quando o Alcorão diz algo, permite ou proíbe, nós não procuramos a segunda fonte. Ok. O hadith diz uma coisa e o Alcorão diz outra. Então nós seguimos o Alcorão. Ok. Porque eu do Alcorão não posso duvidar, porque está lá. Hadith, os dizeres do profeta. Hadith é o quê? Hadith é o que o profeta disse e hadith é o que o profeta fez. Porque se nós vamos ver nos livros do Sunna, há companheiros que dizem que nós ouvimos o profeta a dizer. Nós ouvimos. E depois há passagens em que a pessoa que está a narrar diz: eu vi o profeta a fazer. Então, o profeta tinha umas práticas só dele. Ele não disse para os outros fazerem. Ok. Agora, quando há entre a escola da jurisprudência, quando há, por exemplo, uma coisa a ser feita e quando ela é justificada por vários juristas, então a prática passa a ser de acordo com aquelas... Eu só quero estar aí com ela. Se alguém aqui com o som. Ok? Isto é...
Não sei se fui claro. Tomás? Sim, 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 sim. Não estou... Sim, Deixa de ver. Obrigado. Ok. Está bem? Portanto, esta é a prática comum. Agora, só para finalizar a sua questão, que essas 4 escolas de jurisprudência é mais para facilitar a prática do Islão às pessoas. Sim. Mais alguém? Temos aqui Darame, que quer colocar uma questão, se me pareceu no bate-papo. Boa noite. Boa noite, Boa noite. bem-vindo. Sim, boa noite, Umaru, a parte de França. Diga, Maru. Bom, e eu, numa das passagens, aí, não sei se não entendo bem, de que não pode obrigar alguém a praticar a religião. E será que mesmo fosse o teu filho, a mulher, você não pode obrigar a praticar? Ou eu não entendo bem a questão. Então, segundo a sua questão, é que se eu posso obrigar a minha mulher a pôr em prática o meu filho. Praticar, sim. O meu filho, sim. Olha, Maru, se você casou com uma muçulmana, né, a partir desta muçulmana tem a responsabilidade de pôr em prática naquilo que ela acredita, está bem? No entanto, o papel do homem, como também o papel da mulher, é muito importante para ambos porem em prática o Islão. Você se vê, por exemplo, ou se nós vimos, por exemplo, uma mulher que não pratica, então o marido tem a responsabilidade de lhe dizer que, sendo muçulmana, significa é submissa a Deus, tendes pôr em prática a sua crença. E vice-versa, porque há maridos que não põem em prática e há mulheres que praticam. Portanto, ela também tem esta responsabilidade de dizer ao marido para pôr em prática a crença que ele tem. Os filhos, até uma certa idade, é da responsabilidade dos pais educar os filhos. Vamos a falar de educar os filhos. E aqui estamos a falar a educação religiosa, podemos dizer assim. Porque a primeira escola é a nossa casa. A primeira professora é a nossa mãe. Está bem? Agora, se ambos praticam, é o melhor que possa haver para o bem-estar de um lar. Mas o obrigar aqui quer dizer transmitir a responsabilidade. Quando eu estava a explicar que não posso obrigar